Continuando, outra questão muito importante que nós devemos observar quando nós vamos elaborar o projeto são os clientes desse nosso projeto. Quem são esses clientes? Quais são as opções que nós temos? Quais são os anseios e desejos desse nosso cliente? Então, aqui tem que ficar claro que o cliente não é necessariamente o consumidor final. Não é a pessoa que vai comprar o meu produto daquele meu projeto. Eu posso ter algumas outras características. Então, eu vou apresentar aqui para vocês que o cliente ele pode ter uma dessas três seguintes características. A primeira é reconhecido legalmente como responsável por estabelecer os objetivos e ou requisitos do projeto. Então, o seu cliente, através de contratos devidamente reconhecidos, devidamente assinados, quando eu falo aqui reconhecido legalmente como responsável, é aquele que vai responder por qualquer dúvida ou qualquer problema enfrentado aí durante a execução do projeto. Então, ele que, quando estabelece o objetivo e o requisito do projeto, eu classifico ele como sendo o cliente. Outra característica também, para ser cliente, ele vai usufruir dos benefícios do projeto quando ele estiver concluído. Então, eu posso ter ali não só o comprador, mas, por exemplo, você desenvolve um determinado projeto, uma determinada indústria, num determinado local, e as pessoas aos quais moram naquele lugar podem se beneficiar. Você traz empregos, você movimenta a economia local, você traz oportunidades que as pessoas não tinham. Então, eles podem ser o cliente também. E a outra característica que o nosso cliente também, ele vai ter a função de avaliar o sucesso do projeto. Lembra, eu já comentei com vocês que o sucesso do projeto é alcançar o objetivo. E esse alcance do objetivo, nós precisamos seguir as lógicas, minimizar o gasto, nós precisamos ter uma mão de obra qualificada, nós precisamos gerenciar recursos, precisamos gerenciar os objetivos, quais são as necessidades que nós precisamos atingir. Então, quando eu tiver essas três características, nós podemos classificar como sendo o cliente do nosso projeto. Outra questão também é que nós não podemos considerar os aspectos vistos do cliente e não entender totalmente os objetivos e requisitos em um projeto podem causar consequências indesejáveis. Então, se eu não entendo ou não converso com o meu cliente, você vai acabar elaborando alguma coisa que não está de acordo com a necessidade do que a pessoa está pedindo. Como eu já falei anteriormente, vocês precisam sempre documentar, ter por escrito, com a assinatura da pessoa, pegar todas as informações, para entender exatamente o que ela precisa. Assim que chegar lá no final, para você falar, olha, você me pediu isso e eu elaborei exatamente isso que você me pediu. Agora, se você chega, aplica recursos, você tem mão de obra, você tem todo um tempo demandado para a elaboração desse projeto, e você não chegou ao objetivo desse projeto, você vai ter consequências indesejáveis. E isso daqui vai ser perda de dinheiro, perda de tempo, processos. Então, temos vários fatores aí, várias consequências indesejáveis que nós podemos listar. Então, para que a gente evite essas consequências, eu preciso entender qual que é a necessidade do meu cliente. E entender essa necessidade geralmente não é algo tão simples. Então, você precisa ter uma pessoa com um certo grau de entendimento, com uma competência, para que não haja nenhum problema na hora de você entender o que está falando. O cliente geralmente não é tão claro, ele tem dúvidas também, a ideia dele não é tão clara, então você precisa ter tudo anotado, tudo documentado para não ter problema. Geralmente, os desejos do cliente em um projeto, eles devem ser traduzidos em uma série de documentos básicos do projeto. Então, como eu falo para vocês,
essa documentação vai garantir que aquilo lá, que aquele contrato seja cumprido, e para que não tenha aí aborrecimentos no final. A partir do momento que eu cumpro quais são as determinadas, quais são as atividades que estão colocadas nesse documento, no nosso escopo, fica bem mais fácil da gente entregar o nosso produto final, o nosso projeto. Algumas características também e objetivos de um projeto. Eu vou definir aqui com vocês e vou explicar cada tópico que nós temos aqui para ficar mais simples o entendimento para vocês. Primeira questão que nós temos da característica de um projeto, os objetivos devem estar claramente definidos. Quando eu estabeleço as metas e objetivos claramente, eu consigo identificar para todas as pessoas envolvidas que serão capazes de gerar projetos com resultados em termos de qualidade de desempenho. Então, por isso, precisa ficar muito claro. O resultado dos projetos, muitas vezes, vai definir uma nova maneira de realizar atividades rotineiras, gerando também um novo modo de trabalhar. Então, aqui é muito importante divulgar para as pessoas envolvidas o que vai ser feito, em quanto tempo e a que custo. Quando eu deixo isso bem claro, os propósitos estando bem claros, eles vão refletir a importância do resultado a ser alcançado. Outra questão também é a equipe capaz. Então, a formação de uma equipe é de suma importância para o bom andamento do projeto. Essa equipe ela deve assumir a responsabilidade, gostar do seu trabalho, compreender os novos desafios e realizar com afinco o que foi proposto. Como eu já falei para vocês anteriormente, quando você tem uma equipe que gosta do que está fazendo, que ela está motivada, que tem conhecimento, vai ficar muito mais fácil. Eles vão se empenhar ao máximo para a construção desse projeto. Então, aqui é importante que haja, além de um alto grau de confiança mútua, tanto do gestor quanto da sua equipe, um bom relacionamento entre todos os envolvidos do projeto para que todas as tarefas sejam executadas com eficácia e eficiência. Mais para frente eu vou definir para vocês o que vai ser a eficácia e a eficiência de um projeto. Nós temos aí algumas características dessas duas áreas e nós vamos ver que o sucesso ou o fracasso de um projeto vai depender da capacitação e do esforço da equipe. Então, isso daqui precisa ficar muito importante. Outra questão também, pelo grau de incerteza e por não fazer parte da rotina da empresa, os projetos normalmente contam com uma força-tarefa. Aqui, como força-tarefa, eu vou definir como sendo a equipe destacada para trabalhar exclusivamente ou parcialmente no projeto. E aqui também são administrados por meio de técnicas específicas, as técnicas de administração de projetos. Então, nós precisamos ter um conhecimento que essa equipe vai poder executar essas etapas sem que tenha problemas. Outra questão, outra característica também de um projeto é o ciclo de vida desse projeto. Ele é definido por fases. Como a gente sabe, nós temos tudo na vida tem um começo, um meio e um final. Então, para que se obtenha um controle melhor, criando uma interdependência entre as atividades. Então, quando eu defino essas fases, fica mais fácil de eu ter a interdependência das atividades. A primeira atividade eu preciso realizar para que ocorra a segunda. A terceira vai ocorrer a partir do momento que eu concluir a primeira e a segunda. A quarta, a quinta, e assim sucessivamente. Então, o ciclo de vida do projeto vai definir quais técnicas de trabalho serão utilizadas em cada fase e quais pessoas estarão envolvidas em cada uma destas fases. As fases do projeto caracterizam-se por determinar um ponto do trabalho que pode ser verificado e medido ao longo da execução das fases. Então, cada etapa eu consigo medir, consigo entender. E a cada fase concluída,
os trabalhos são revisados e os padrões de desempenho entregues, avaliados a fim de verificar. Então, você precisa ter esse controle de cada etapa, você precisa entender quando que concluiu a etapa, ou a atividade, ou a fase que você está desenvolvendo, e você precisa entender se atingiu o objetivo ou não, de acordo com o que foi planejado. Em caso de desvio, são determinadas alterações no projeto para correção. E, se necessário, o cronograma é ajustado e o cliente informado caso haja algum impacto perceptível. Então, aqui alguns ciclos contêm poucas fases, outros, muitas. Por isso, vai depender aí do tipo e da complexidade do projeto, o que vai implicar também na necessidade de um detalhamento maior das fases do projeto. Aqui a gente precisa focar bem que todos os projetos possuem fases de início, meio e fim, e todos eles são finitos, ou seja, vai terminar, ele não vai ficar perpetuamente, porque eu preciso chegar no objetivo final. Outra característica que nós temos também é o grau de planejamento. O planejamento estratégico das organizações determina diretrizes de dois tipos, operacional e de desenvolvimento. A diretriz operacional define e estabelece aquilo que se quer como resultado dos processos rotineiros da empresa. Aqui eu vou exemplificar para vocês, como diretrizes do tipo operacional, as metas de venda, de mercado, os resultados de custos esperados e o giro de estoque. Já a diretriz de desenvolvimento, ela trabalha com a inovação que vai gerar um novo produto, ou um novo mercado, ou uma nova estrutura. Tudo que é novo é sinônimo de mudança. E toda mudança necessita de uma metodologia para ser implementada. Como eu coloquei para vocês, nós estamos tendo aqui nossa disciplina remota. Eu passei para vocês qual será a metodologia que nós utilizaremos, para ficar bem claro, para que vocês entendam como que nós vamos trabalhar durante o semestre. A partir dessa concepção, eu posso vislumbrar a importância de um olhar mais cuidadoso sobre a estruturação de um gerenciamento de projetos, que vai assegurar o sucesso do desenvolvimento e da implementação de mudanças na organização. Então, um bom planejamento vai guiar e detalhar o trabalho que precisa ser feito e assegura que o projeto fique pronto no prazo, dentro do orçamento programado e que alcance os resultados almejados. Isso daqui é importantíssimo, então o grau de planejamento vai me ajudar muito. Outra característica do projeto é a interdependência. A interdependência, quando eu coloco para que os projetos sejam mais adequados, inteligentes, eficientes e sustentáveis, é necessário que haja interdependência, o que exige a união das pessoas e a integração de visões, decisões e cronogramas. A interdependência ela é uma realidade cada vez mais presente em nossas relações. E é também um grande desafio, pois nos ensinaram a ser independentes, a não dependermos de ninguém. E isso é muito complicado, porque planejar uma vida ou um projeto de empresa a partir da interdependência é algo que todos nós devemos aprender. Por isso que quando nós temos o contato dentro da universidade, com os nossos colegas, com todas as pessoas envolvidas no curso, isso é muito bom, você aprende a trabalhar em equipe, você vai ter uma inter-relação entre as pessoas. Então, esse é o desafio da sociedade de conhecimento, do network, da comunidade planetária do tempo real. Já comentei com vocês em algumas aulas passadas, um colega meu, lá da pós-graduação, ele sempre conta essa história. Quando ele foi trabalhar na Embraer, na admissão dele, foi perguntado para as pessoas que estavam ali, de um avião, o que eles sabiam fazer. Um dos concorrentes ali respondeu, eu sei fazer tudo. Eu consigo
montar um avião de cabo a rabo, consigo desenvolver todo o projeto de um avião, consigo montar ele e colocar ele no ar. A empresa não ficou com essa pessoa. Já esse colega meu, quando foi perguntado para ele respondeu da seguinte maneira: eu sei um pouco de cada etapa, só que eu preciso de uma equipe que vai trabalhar comigo, que vai desenvolver cada etapa desse projeto para colocar o avião no ar. Eu sei como funciona numa visão geral, mas eu preciso ter aí o acompanhamento de mais pessoas. Conclusão, ele ficou com a vaga. Então, quando você sabe trabalhar em equipe, você depende aí dos seus colegas para você desenvolver, fica algo melhor. Várias cabeças pensando, fica bem melhor. Então, aqui a interdependência é uma característica primordial na execução de um projeto. Então, é necessário absorvê-la dentro dos nossos corações, expulsando o espírito de independência que nos ameaça e nos faz perder o sono com medo do outro de quem podemos depender. Não precisa ter medo, você precisa das pessoas, nós precisamos, nós vivemos numa sociedade, essa sociedade precisa de novas ideias, de novos conceitos, de novas etapas. Então, é uma nova atitude que possibilita nos aproximarmos mais das pessoas e nos faz ser mais confiantes e seguros na troca de informação. Outra característica é a singularidade nas atividades. Então, os projetos são fortemente caracterizados por uma singularidade. Quando eu falo algo singular, algo único, que não tem algo que seja parecido. Então, a gente tem que sempre entender que um projeto nunca vai ser igual a outro. E cada qual tem a sua particularidade. Você vai fazer o desenvolvimento lá de um estádio X para a Copa do Mundo. O estádio Y não vai ser a mesma coisa, você vai ter características diferentes, vai ter uma região diferente. Então, eu lembro aqui a vocês que os projetos são únicos, que nunca haverão dois iguais. Por mais que a natureza do projeto seja semelhante, a condução, a equipe, os custos e a estrutura fatalmente serão diferentes. Embora cada projeto seja único, é importante também demonstrar que a gestão do conhecimento é imprescindível, porque vai ser necessário que, pela singularidade do projeto, haja o espírito de parcerias estratégicas entre as pessoas, com motivação para melhorar o desempenho organizacional, aprender e manter a identidade profissional para atuar em outros projetos. Outra questão que entra aqui também são as incertezas. Todos os projetos são embasados em previsões e no desejo de atingir o objetivo, como a gente já comentou anteriormente. Então, não se pode prever o resultado final com exatidão, pois tudo vai depender de uma série de eventos que ocorrerão durante sua execução. A incerteza aqui, ela vai estar relacionada ao grau de risco do projeto, que é o que eu comentei já com vocês anteriormente. Há projetos que vão ter mais clareza, nós vamos ter ideias mais claras. A ideia da incerteza também vai ser um pouco mais clara. E outros menos incertos. Não sei como que vai, sabe? Aqui eu posso classificar os projetos em 4 categorias. Eu vou definir a categoria 1 como sendo de baixa complexidade e baixa incerteza. Por exemplo, a construção de uma casa popular. A complexidade não é tão complicada, você tem baixa incerteza, bem simples, é bem tranquilo de fazer essa construção, milhares são construídas aí por ano, é bem tranquilo. Já a categoria 2, eu vou classificar como alta complexidade e baixa incerteza. Por exemplo, aqui o desenvolvimento de novos produtos. Você tem uma complexidade muito alta, só que a incerteza é baixa desse novo produto. Você consegue seguir aí o planejamento, o escopo das atividades até chegar no objetivo. A categoria 3 eu vou classificar como baixa complexidade e alta incerteza. Por exemplo, aqui os projetos de consultoria. As empresas que prestam consultoria, prestam serviços, têm uma alta incerteza, porque vai depender de vários fatores desconhecidos. Tem lá a questão financeira, questão administrativa, a questão
do planejamento. Então, tudo aqui vai envolver algum grau de risco. E, por fim, a categoria 4, eu vou ter a alta complexidade e a alta incerteza. Por exemplo, grandes projetos multidisciplinares. Então, esses projetos multidisciplinares vão envolver conhecimentos de várias áreas. Terei várias aplicações que vão ter aí alguns conceitos um pouco mais difíceis. Nós temos aqui uma realidade que nós estamos vendo hoje com relação à pandemia. Nós temos empresas farmacêuticas que estão trabalhando para o desenvolvimento de uma vacina. O tempo está contra as pessoas, contra esses projetos, e eu preciso do conhecimento de várias áreas, de várias fontes aí, para que seja desenvolvida essa vacina. E a outra questão que nós temos da característica e objetivo do projeto é a administração específica. Então, eu preciso entender muito bem qual que vai ser aí a equipe que vai cuidar de cada etapa do nosso projeto. Passando para as fases de um projeto, como eu falei para vocês, nós temos um início, um meio e o fim. Então, dando início aqui, a primeira etapa é o início ou a concepção do projeto, onde eu farei a conceituação do meu projeto. A segunda fase será o planejamento do meu projeto. A terceira, a execução do projeto. A quarta, o monitoramento e controle do projeto. E, por fim, a conclusão ou encerramento do projeto. Então, como podemos ver aqui, nós vamos dividir em 5 fases: início, planejamento, execução, monitoramento e conclusão. Como início aqui e concepção do projeto, eu vou falar aqui que o projeto ele deve ter início e fim definidos, o que leva a identificar um ciclo de vida desse projeto. Então, eu coloco uma data inicial e uma data final. Eu preciso definir muito bem: irei iniciar tal dia e irei finalizar tal dia. Então, a nossa disciplina terá início numa determinada data e se encerrará na data que foi estabelecida. Entre o início e o fim desse projeto, ele passa por desenvolvimento, estruturação, implantação, acompanhamento e conclusão. Então, todas as etapas na concepção, conceituação do projeto, todas as fases que nós vimos anteriormente estarão aí dentro dessa fase. Pelo ciclo de vida aqui do projeto, pode-se criar o que se quer como resultado final. Eu consigo entender quais serão os caminhos, quais serão as decisões que eu devo tomar no decorrer aí da nossa jornada. Então, na elaboração do seu ciclo de vida, é feito um pré-projeto, no qual consta um estudo sobre a viabilidade do objetivo a ser alcançado. São atividades típicas aqui desta fase. Primeiro, a determinação dos objetivos e das metas a alcançar. Depois, a análise de recursos disponíveis. A avaliação da viabilidade de atingir os objetivos. A estimativa dos recursos necessários e a elaboração da proposta de projeto. Então, essas atividades dentro dessa fase precisam estar bem determinadas. É aí que está o papel do gestor. Eu preciso ter uma pessoa que seja capaz de administrar todas essas etapas, todas essas atividades dessa fase. Segunda fase é o planejamento do projeto. É nessa fase de planejamento que eu vou detalhar os planos operacionais, as tarefas e as subtarefas. É aqui que eu preciso de um corpo técnico bem conceituado, um corpo técnico bom, para que ele consiga me detalhar quais são os planos operacionais. Eu preciso da parte técnica para me estabelecer quais são as relações entre as tarefas, qual que vai ser o cronograma que vai ser estabelecido, vou montar a minha equipe de trabalho e quais são os meios de recursos para sua realização. A partir disso, eu posso também classificar algumas atividades desta fase de planejamento. Primeira questão, definição do gerente de projeto. Qual que é a pessoa que vai fazer o gerenciamento total desse nosso projeto?
Como eu falei, preciso ter uma pessoa qualificada, com conhecimento vasto, experiente. Outra questão, detalhamento das atividades. Eu preciso ter aqui a estruturação analítica do projeto. Ou seja, eu vou montar um cronograma, dentro desse cronograma eu monto um fluxograma para ficar muito fácil, mais fácil, e vou estruturar. Eu vou montar ali de forma ou uma hierarquia, tanto longitudinal quanto vertical, preciso entender também como que funcionará a questão da gestão. Depois eu preciso definir meu cronograma, qual será a programação da utilização dos recursos materiais e humanos necessários ao gerenciamento e execução do projeto, e, por fim, o estabelecimento da estrutura formal e do sistema de comunicação e de decisão a ser adotado. Dentro da administração de empresas, essa etapa de estabelecimento de estrutura formal e do sistema de comunicação e de decisão a ser adotado é muito importante. Fayol, Chiavenato, eles definem essa estrutura formal como sendo algo complexo e que você precisa de um conhecimento do teu administrador bem vasto para que essa fase aqui, para que essa atividade seja estabelecida e que ocorra de forma correta. A próxima fase é a execução do projeto, é a hora que eu vou colocar a mão na massa, é onde eu vou executar as tarefas definidas que são colocadas para nós, e é onde eu vou efetivamente realizar essas atividades. Então, nessa fase, eu vou dar ênfase aqui à organização, à disciplina, à direção e ao controle das atividades. Então, preciso ter muita organização. Quando você vai desenvolver o teu trabalho com a sua equipe, você precisa ter uma equipe organizada, que cumpra as datas, que eles saibam o que está ocorrendo de maneira bem clara, para que não se perca aí no decorrer do caminho. Então, é nesse momento também que o projeto ganha corpo e se consolida por meio da dedicação e do trabalho de cada indivíduo envolvido e motivado na obtenção dos resultados positivos. Aqui eu vou definir como atividades desta fase a execução das etapas previstas e programadas, a utilização dos recursos dentro dos limites pré-estabelecidos e a realização de reprogramações no projeto, se necessário. Então, é aqui dentro que vai ter os principais problemas. É aqui que, se o meu cronograma, se o meu escopo foi bem definido, se as atividades estão bem claras, se a minha equipe tem a competência necessária para executar as atividades necessárias para se chegar ao objetivo final, é nessa etapa aqui que eu vou saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. E eu não preciso ter medo de reprogramar, desde que vocês deixem bem claro para o cliente que vai ser necessária aí essa reprogramação. Para que se vai ter custos a mais, se não vai, se você vai ter um tempo a mais ou se não vai. Isso aqui tem que ficar bem claro, isso daqui tem que ficar bem transparente para o cliente, para que ele entenda aí qual que é o problema que vai ser enfrentado no decorrer da execução. A quarta aqui é o monitoramento e controle do projeto. Então, essa fase ela vai ocorrer simultaneamente à fase de execução. Então, posso colocar aqui junto com a parte de execução, porque aqui, ao mesmo tempo que se executam as atividades, elas precisam ser monitoradas. E se houver a necessidade, eu preciso reprogramar para nova execução, como eu falei agora há pouco. São atividades típicas desta fase: o gerenciamento das etapas previstas, a avaliação constante dos riscos, o acompanhamento das atividades em execução, o feedback para a equipe, a reprogramação no projeto e a aplicação dos recursos necessários. Por fim, aqui a conclusão ou encerramento do projeto. Nessa etapa que o projeto chega ao fim, o resultado obtido ele é verificado e comparado ao resultado esperado. Então, você vai pegar, eu queria chegar aqui, eu tenho isso, eles são iguais, eu consegui casar junto com o que estava no escopo? Sim, consegui. Perfeito. Sucesso.
Não consegui. Preciso reprogramar, preciso entender o que aconteceu e preciso tomar cuidado. Nessas atividades aqui, dessa fase, eu posso classificar aqui a elaboração da memória do projeto. Eu farei o registro desse meu projeto da memória. Coloco fotos, coloco documentos, coloco notas fiscais, coloco todas as informações necessárias. Farei a elaboração de relatórios finais. Você precisa entregar para o seu cliente final um relatório. Quando vocês fazem a apresentação de um trabalho na graduação, vocês entregam geralmente um relatório. Quais foram as atividades, quais foram as dificuldades. Geralmente nós colocamos em um relatório apenas o que deu certo. A gente esquece de colocar o que não deu certo. Às vezes tem um pouco de vergonha, a sociedade me cobra para que tudo dê certo. Não, você coloca também as dificuldades, o que deu certo, o que não deu certo. Aqui também eu vou emitir as avaliações sobre o desempenho da equipe do projeto e o alcance dos objetivos previstos. Então, aqui é a hora de você colocar no papel tudo que foi feito, detalhar muito bem o que foi feito, quem que trabalhou, quem que não trabalhou. É a hora de você esclarecer todas as opções. Então, coloco aqui um fluxograma, aqui um gráfico para vocês entenderem. No eixo X aqui, coloquei como sendo o tempo, e o eixo Y, a intensidade que nós temos. Então, a iniciação aqui, como nós podemos ver, ela tem um certo tempo curto e uma intensidade também baixa. Nós temos o start, é o pontapé inicial. Não precisa demandar muito tempo, também não precisa ser tão intenso aqui na iniciação. Depois, nós precisamos ter um planejamento. Notem aqui que o planejamento vai praticamente desde o início do nosso projeto até o encerramento. E você já tem aqui uma intensidade um pouco maior no planejamento do seu projeto. Próximo aqui é a execução. A execução do projeto aqui vai ter aqui, depois que você iniciou e planejou, você vai até um pouco aqui antes do encerramento. É aí a parte mais intensa que nós vamos ter. Você tem que, ou você executa ou o projeto não sai do papel. Então, preciso demandar o máximo de esforço, o máximo de trabalho possível dentro da fase de execução. A fase de controle, temos aqui um tempo praticamente em toda a execução do projeto. Não é tão intenso, porque visa apenas controlar e passar as informações. E, por fim, o encerramento. Então, quando está chegando aqui no final da execução, você começa a fazer a elaboração de relatórios, começa a avaliar o que deu certo e o que não deu, e tem aqui uma intensidade um pouco menor. Como eu falei para vocês, o projeto também vai demandar aqui a eficiência e eficácia. Então, qualquer processo, atividade ou operação necessita de recursos para que sejam transformados em um produto desejado por um cliente e o mercado. Então, aqui pela figura, nós temos aqui os recursos a serem transformados, ou seja, tem aqui materiais, informação, consumidores. Temos também os recursos de transformação, as instalações, as máquinas, as pessoas. Então, nós temos aqui as entradas. Teremos o nosso processo, a atividade ou operação, que será a parte central, o meio, lá o processamento que nós teremos, e a saída será o nosso produto, que são os bens e os serviços. Mas para definir isso daqui, eu preciso entender um pouco o conceito de eficiência e eficácia. Então, a eficiência, eu consigo calcular a eficiência de um projeto. A eficiência vai ser a relação dos produtos dividido pelos recursos, ou então as saídas dividido pelas entradas. Então, para eu aumentar a minha eficiência, eu posso fazer algumas operações. Eu posso aumentar as saídas com as mesmas entradas, ou então aumentar as saídas com menos entradas, manter as saídas com menos entradas, ou então aumentar as saídas com mais entradas, só que proporcionalmente menores. A partir disso, essa eficiência geralmente é calculada em porcentagem, eu consigo determinar o quão eficiente vai ser aí o meu projeto.
Já a eficácia, ela vai depender aqui de alguns itens. Vai depender aqui do desempenho, das características, da confiabilidade, da conformidade, da durabilidade, o atendimento, a estética, a qualidade percebida pelo cliente. Então, notem aqui que todas essas informações é o que a gente já viu anteriormente. Aquelas fases que nós temos dentro da nossa gestão do projeto, fica muito fácil da gente declarar. Lembra o que eu falei para vocês? Nós precisamos fazer a gestão da integração, gestão do escopo, gestão de tempo, gestão dos recursos, gestão dos custos, gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão do pessoal, gestão das comunicações, gestão dos riscos, do suprimento. Todas essas informações aqui vão depender aqui desses itens que eu coloco aqui para vocês. Ok? Então, só para a gente finalizar essa nossa, do que nós vimos, um resumo geral dessa nossa aula 1 de projetos. Então, como a gente viu aí anteriormente, o projeto ele vai possuir um começo, um meio e um fim que vai ser pré-determinado e ele deve obrigatoriamente possuir um ciclo de vida. Então, dentro do nosso projeto, eu preciso definir essas datas, essas etapas. A partir disso, eu consigo ter uma visão de todo o conjunto, contemplando as fases de início, planejamento, execução, controle e encerramento. Essas fases caracterizam definitivamente o projeto como único. Então, toda essa nossa aula aqui, a gente consegue resumir o nosso projeto como sendo algo que eu preciso ter um objetivo, um começo, um meio e um fim. Dentro do início, do meio e do final, terei as partes de gestão, terei as informações necessárias para que eu consiga desenvolver cada etapa aí do meu projeto, para que eu tenha sucesso aí final e a entrega do meu produto. Ok? Então, eu encerro essa primeira parte aqui de projetos. O próximo tópico que nós vamos abordar é a parte de mercado. Até mais.